Boa tarde. Estamos aqui hoje com a nossa companheira Dilma, de Serra Talhada, do Novo Horizonte. Ela vai realizar a palestra da tarde de hoje e o tema é os falsos profetas. Agora vamos fazer a peça inicial e tentar organizar. Pai, em favor de bondade, amado Mestre Jesus, bons espíritos, trabalhadores aqui da casa, pedimos proteção, paz, saúde para todos nós, encarnados e desencarnados, inspiração para que nossa família possa realizar o seu trabalho, com palavras simples para que todos possam entender e aprender. Assim seja. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa conversa de hoje. Hoje vamos tratar o tema dos falsos profetas, que é o capítulo 21. É um dos itens dos falsos profetas, é um dos itens do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, quando Jesus fala, sobre a questão dos falsos profetas, o objetivo da nossa conversa de hoje é justamente a relembrar o alerta de Jesus quando ele diz que a gente precisa ter cuidado com os falsos profetas. Na realidade, o que nós queremos falar hoje é sobre mediunidade. Só que mediunidade tem a ver com os falsos profetas. Então a gente vai aqui aproveitando o ensejo, o objetivo para falar sobre mediunidade, mas trazendo a luz do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai iniciar com os falsos profetas. E aí, o que é que a gente lembra sobre os falsos profetas? Os falsos profetas, Então, o que é profeta, A antiguidade, na Grécia, se falava muito sobre os falsos profetas. E a gente tem os falsos profetas da antiguidade, nós temos também os falsos profetas da atualidade. Profetas são pessoas que têm eles, na Grécia Antiga, os hebreus, nas civilizações mais antigas, os profetas eram tidos como divindades, como pessoas com poderes especiais, com pessoas especiais que tinham aquele poder de adivinhar o futuro, de fazer previsões, E essas pessoas, elas eram tidas como divindade, elas tinham o olhar da sociedade, o olhar das pessoas para aquelas pessoas, era como se fosse um ser à parte, um ser diferente, criado diferente, com poderes. Porque a história da humanidade, nós sempre gostamos muito, até hoje, damos muito valor à questão do maravilhoso, a questão do sobrenatural, aquilo que é maravilhoso, aquilo que causa assim, algo espantoso, algo que às vezes a gente até pensa que aquilo que aconteceu é uma coisa que vai em desacordo com as leis divinas, e quando a gente começa a estudar, principalmente a doutrina espírita, que vem nos aclarar sobre a questão da mediunidade, a gente vai vendo que tudo isso são coisas naturais. Então, os profetas eram tidos com essas pessoas. E na antiguidade, nós temos dois, na antiguidade e na modernidade, principalmente no cristianismo, nós temos dois grandes profetas, que é Moisés, no Antigo Testamento, e nós temos o profeta João Batista já no Novo Testamento, no Novo Testamento. Então, esses, vamos dizer assim, com as palavras bem atuais, mais famosos da antiguidade, que a gente vai retratar aqui hoje. Seria Moisés, que era realmente um enviado de Deus, uma pessoa que tinha realmente essa predisposição orgânica, que a gente chama de mediunidade, que a gente vai daqui a pouco adentrar nela, e que realmente tinha, para a época, esse poder divino de entrar em contato com o mundo espiritual. Era um representante, recebia as mensagens da divindade de Deus,
e transmitia para a humanidade o que a gente tem, né, que é muito importante para a história da humanidade, das religiões, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nada são do quê? De que uma comunicação mediúnica em que Moisés traz para a gente, né, através da sua mediunidade, que hoje a gente entende, depois do advento do Espiritismo, a gente entende que é através da mediunidade, Moisés traz para a humanidade terrena os 10 mandamentos. E já do Novo Testamento, nós temos João Batista, né, que Jesus, em várias passagens, falou sobre a questão de João Batista, da reencarnação de João Batista. João Batista foi quem batizou Jesus, né, e era um profeta, né, veio aqui como profeta, cumpriu a sua missão, e a gente tem esses 2 ícones de profeta. Mas ainda, lá nos antigos, a gente tinha os pitões, as pitonisas, né, e lá na antiguidade a gente tinha, por exemplo, o oráculo de Delfos, onde ficavam as pitonisas, onde as pessoas iam visitar, né? Então, pitonisas também eram médiums. Apenas naquela época a gente, né, não existia essas palavras, o espiritismo não tinha surgido, não. A palavra médium, mediunidade, Kardec criou. Mas o evento em si, a pessoa orgânica, sempre existiu o médium. Porém, a gente está compreendendo agora. Então, os pitons, as pitonisas também eram médiums, né? E eram consultadas, aquelas pessoas iam lá e consultavam, e essas pessoas, né, atendiam aquelas pessoas. E tinha também outros adivinhos, né, que eram tidos como adivinhos. E Jesus sempre, né, no seu evangelho, nos alertando a respeito, né, da mediunidade, porém, sem essa palavra, Jesus nos diz: cuidado com os falsos profetas. Está lá no Evangelho. Marcos e Mateus falam sobre os falsos profetas. Então, por que Jesus nos chama a atenção sobre os falsos profetas? Existem os profetas falsos, existem os profetas verdadeiros. Como se caracteriza um verdadeiro profeta ou um falso profeta? E quando a gente é guiado por um falso profeta, qual é o perigo de sermos guiados, orientados por um falso profeta ou um falso médium, trazendo para a nossa atualidade? Mais ou menos isso, né? Um cego não pode guiar, né? Então, um cego guiando cego, todos eles irão cair no buraco. Então, a questão dos falsos profetas levam, né, às vezes, um grupo de pessoas, né, a uma situação de vexame. E nós temos, na atualidade recente, nos Estados Unidos, vários casos de falsos profetas. Nós temos aquele Jim Jones, né, que envenenou as pessoas. Nós temos recentemente, há uns 10 anos atrás, no Rio Grande do Sul, um pastor que levou um grupo de fiéis da sua igreja a entrar num regime, numa dieta, num jejum, que morreram várias pessoas, né, desencarnaram devido à questão desse jejum. Quer dizer, um falso profeta, né, levando alguém ao suicídio, que essas pessoas, muitas delas são, né, consideradas como suicídios. Claro que cada caso é um caso, mas existem os suicídios. Jim Jones nem foi um suicídio, né, coletivo. As pessoas, teve aquele outro que agora me fugiu o nome, mas que reuniu as pessoas, isolou, esperando a passagem do cometa Halley, que também morreu uma quantidade de pessoas. Quer dizer, pessoas guiadas, né, o cometa Halley que passou e não aconteceu nada, né, esperava que o mundo se acabasse quando o cometa passasse, e o cometa passou de forma tão discreta que não aconteceu nada, e essas pessoas foram levadas, né, ao suicídio. Quer dizer, é como se fossem guias, né, cegos guiando cegos. Se cegos guiam cegos, a tendência é cair todos no buraco. Por isso que Jesus já nos alertava sobre os falsos profetas. E lá em Mateus 24, ele nos alerta: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar-se, se possível, os próprios eleitos. Até aqueles que tinham uma grande missão, muitas vezes são levados a sucumbir devido a essas questões terrenas, né, do orgulho, do egoísmo, né,
da vaidade, né? E aí muitas vezes até aquela pessoa até tinha realmente uma missão a cumprir, mas devido aqui às questões terrenas, quando chega aqui esquece que existe realmente o esquecimento do passado, mas tem as intuições, e às vezes aquela pessoa até tem uma missão mesmo, mas quando chega aqui se equivoca e termina sucumbindo e levando outras pessoas a sucumbir junto com eles. Então, a gente tem que estar bem atento à questão dos falsos profetas. Mentes carentes de Bíblia são terrenos férteis para falsos profetas. Eu trouxe essa frase porque trazendo para o Espiritismo para a gente ver como é importante o estudo. Né? O Espiritismo é uma doutrina, né? É ciência, é filosofia, e é uma doutrina em que abre, né, um grande leque para que você possa estudar, questionar, tirar suas próprias conclusões, utilizando a razão, não tem nada escondido, não tem nada de segredo, é para ser estudado mesmo. A doutrina espírita tem toda uma codificação, tem os livros da codificação, tem as obras subsidiárias, que é justamente para a gente ler mesmo, para a gente tirar nossas próprias conclusões usando a razão. E o Espiritismo, né, como ciência, né, sempre o que o Espiritismo diz, a ciência, a cada época da humanidade, vem comprovando. Então, a falta de estudo, trazendo para a atualidade, para a gente espírita, para as casas espíritas, a questão da mediunidade e o perigo que é a mediunidade sem o estudo, né? A questão da mediunidade, de trabalhar com mediunidade, de fazer trabalho mediúnico, de assistir ou ter acesso a um tratamento espiritual sem ter estudado, né? Então, eu tenho um amigo nosso que diz assim, que fazer trabalho mediúnico sem ter estudado mediunidade é como entregar uma caixa de fósforo a uma criança. Ele faz esse comparativo, acho interessante, porque mediunidade é algo natural, né? É uma coisa natural, a mediunidade é uma predisposição orgânica, qualquer pessoa pode ter, independente de religião, independente de condição física, independente de moralidade, mas é preciso o estudo. E Kardec nos oportuniza, né, trazendo o livro, né, o segundo livro da codificação, que é o livro dos médiuns. Então, no capítulo 21, aí agora a gente vai entrar já um pouco no Evangelho, né, o capítulo 21 do Evangelho, nós temos o item 2, que diz o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de pele de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas saças. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Aí está em Mateus 15, versículo 15 a 20. Aí a gente observa isso que está escrito lá no Evangelho, fazendo uma referência a uma árvore, né? Vamos dizer, a árvore boa só dá bons frutos. A árvore má vai dar más frutos. Então, quando a gente está falando de profetas, nós estamos falando de pessoas, né? Então, a pessoa que é boa, a pessoa que é correta, a pessoa que tenta vivenciar o Evangelho do Cristo, a prática e a teoria tem que ser coerente, né? Então, aqui quando diz a árvore má só dá má fruto e a árvore boa só dá bom fruto, é porque não pode se desassociar, falando de profeta, não pode desassociar a teoria e a prática. O Evangelho também diz que a boca fala do que o coração está cheio. Logo, o Evangelho é para ser vivenciado, né? Então, o bom profeta, né, o profeta, ele vai falar, vai pregar a palavra e vai vivenciar. O falso profeta vai falar bonito, mas na prática, principalmente na intimidade, é bem diferente da teoria. Então,
O bom profeta, ou ele é falso, ou ele é verdadeiro. Não existe um meio termo, né? Não existe um meio termo. Existe o profeta falso e o profeta verdadeiro. Existe a árvore boa e existe a árvore má. Existe a árvore má que vai dar maus frutos e existe a árvore boa que vai dar bons frutos. A gente não vai ter uma árvore boa para vir um fruto ruim. Então, a pessoa que prega, né, o profeta, ele deve vivenciar aquilo que prega. E aí, quando a gente está falando aqui de lançar ao fogo, isso aqui falando da árvore, né, que quando isso faz parte da agricultura, e quando em determinado momento tira-se aquela erva, tira-se aquilo que sobrou da agricultura, queima, né, que nem pode se queimar mais, vamos colocar aqui queimar no sentido de destruir, que essa destruição ela é necessária para que possa renovar aquela plantação. Então, aqui, relacionada aos falsos, aos verdadeiros profetas, é a reforma íntima, a renovação íntima que a gente precisa ter. De tirar de quê? De tirar em nós os nossos vícios, as nossas dificuldades, que está enraizado em nós. Então, é como se fosse lançar o fogo, quer dizer, tirar de nós aquilo que não serve para a gente, aquilo que não nos faz bem, nem para a gente, nem para o outro. Então, é a tão famosa e sonhada por todos os espíritos, a reforma íntima. É aquela luta diária de nós conosco mesmo. Então, esse aí é o que representa nos falsos profetas o lançar a árvore que não é boa ao fogo. Ainda sobre a árvore, reconhece a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é, porquanto cada árvore se conhece pelo seu uso. Observa aí essa imagem, eu trouxe essa imagem nem por a frase, porque já foi dita, só que agora é por Lucas, mas a essência é a mesma. Mas o que me chamou a atenção nessa imagem é que a árvore e os frutos são corações, né? Então, veja que aí, nessa imagem, a árvore, os frutos são corações. Quer dizer, é a humanidade, é a reforma de cada um, é o que nós temos que, cada um tem que fazer na sua vida. É as religiões e os profetas tocando os corações das pessoas, né, alertando, orientando, para que as pessoas possam se reformar. Aí veja que aí os frutos são corações. Isso aí somos nós. Essa árvore está representando quem? A humanidade. Aquela luta diária que a gente deve travar para que a gente possa, a cada dia, sermos pessoas melhores. Nem vou ler a frase porque é de Lucas, a outra é de Mateus, mas a essência é a mesma. Ainda falando sobre reconhece a árvore pelos frutos, os sentimentos têm uma força imensa, muito maior do que temos capacidade de imaginar, porque também neles está embutida a força magnética que dá poder à palavra, a palavra que dizemos, aquilo que pensamos ou que desejamos e, inevitavelmente, as nossas ações. Mais uma vez aqui, relacionando aos falsos e aos verdadeiros profetas, a teoria e a prática, né? A renovação. Veja que os sentimentos têm uma força imensa. Porque às vezes, veja, e aqui fala a questão do sentimento, a questão do pensamento, que às vezes a gente diz assim, mas eu só pensei, eu não realizei, eu só pensei. Veja que diz assim, que é muito maior do que temos capacidade de imaginar, porque também neles está embutida a força magnética que dá poder à palavra que dizemos. Porque tem pessoas que têm o dom da oratória. E essas pessoas, elas, dependendo de como elas direcionam aquelas palavras, a palavra, ela pode sair, a palavra pode sair solta, mas a palavra, ela tem um poder. Então, a energia que é emanada quando a gente fala, quando um profeta fala, quando um profeta transmite uma mensagem, é muito importante. Por quê? Porque tudo isso é energia. O pensamento é energia. Quando a gente fala, não é só o som, tem uma energia. E tem gente que é tão sensível que pode captar a energia de quando a gente diz uma palavra grosseira, ou então quando a gente diz uma palavra de carinho, a pessoa, né, pode muitas vezes, né, captar aquela energia, boa ou ruim. Vai depender do que é que a gente está emanando quando a gente fala,
quando a gente direciona alguém. Então, os falsos profetas, eles têm o poder da oratória, de magnetizar um grupo de pessoas e vai envolvendo aquelas pessoas com o magnetismo, principalmente da oratória. E as pessoas vão envolvendo com aquelas palavras bonitas, mas como é um falso profeta, aquilo ali é só a fachada, que Jesus chama dos túmulos caiados, né? Branquinho por fora e podre por dentro. Então, é isso que Jesus nos alerta a respeito dos falsos e dos verdadeiros profetas, né? Porque há uma questão, toda uma questão energética, não é só falar, não é só o som, não é só pensar, só pensei, mas o pensamento é matéria. E esse pensamento ele é plasmado, a gente não consegue visualizar com os olhos da carne, mas é uma energia. Os espíritos encarnados, eles podem, que estão naquela mesma sintonia, captam esse pensamento. Logo, isso, esse magnetismo, essa energia, os falsos profetas, eles têm. Os médios, como a gente conhece hoje, tem, muitos têm, de enganar, de fazer com que as pessoas acreditem em algo que não é verdade, que ele sabe que não é verdade, ou ele como ser humano, não o sexo masculino. Tem todo esse cuidado que Jesus alerta, que nos remete à mediunidade. E aí vamos agora entrar mesmo nos profetas, nos falsos e nos verdadeiros. Profetas, os falsos. Vamos ver algumas coisas e algumas características dos falsos ou dos verdadeiros profetas. Os falsos pretendem monopolizar a verdade, são orgulhosos, como os antigos fariseus. O que era que os fariseus faziam? Iam para as praças públicas, faziam suas doações, suas falas bonitas, mas na intimidade e no dia a dia era bem diferente, né? Então, representava algo que na sua intimidade não era. Então, os falsos profetas, eles passam uma imagem, eles passam uma mensagem que, na verdade, a verdade está muito longe. Então, isso é o quê? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a vontade de se destacar, né? Seus atos não correspondem aos seus conselhos. Veja que os falsos profetas aconselham as outras pessoas a fazer algo que eles mesmos não fazem. Já os verdadeiros possuem caridade, amor, indulgência, bondade, modéstia e humildade. Seus atos correspondem aos seus conselhos. O verdadeiro profeta, não existe a dissociação entre a teoria e a prática. O verdadeiro profeta vivencia aquilo que fala. Aquilo que ele fala realmente é vivenciado. Enquanto que o falso não. É um representante, faz uma representação. Por isso que Jesus nos alerta sobre os falsos profetas. E mais uma vez aí o cuidado que a gente deve ter com os falsos profetas, e Marcos nos diz: irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos, e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui o alerta é justamente isso, porque a gente se envolve tanto na questão do magnetismo que muitas vezes nós somos mesmo seduzidos, a gente viu naquela imagem anterior, a cair num precipício, a seguir um caminho equivocado, devido ao quê? Esse magnetismo, né? Esse envolvimento que o falso profeta nos leva, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Às vezes a gente está até firme, mas em determinado momento a gente fracassa e a gente é levado, muitas vezes a gente é levado para um caminho que a gente nem queria, mas a gente não teve força suficiente para não atender aquele chamado, a não ser envolvido por aquele magnetismo. Por isso que diz que muitas vezes aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, aquele que perseverar, aquele que for determinado, não se envolve, não consegue se envolver, que essa questão do magnetismo é muito interessante. Hipnose, magnetismo, a gente vê essa questão. Eu como professor, uma vez na escola apareceu um rapaz lá, eu nem me lembro o que era o caso, mas ele tinha o conhecimento do magnetismo, e ele hipnotizava assim as pessoas. Aí
reunia os professores e os alunos no auditório da escola, e aí ele chamava o grupo de alunos, de professor, e levava lá para cima lá do palco e hipnotizava as pessoas. E depois ele resolveu hipnotizar o grupo todinho. Eu já estudava o espiritismo, aí eu disse, agora nessa aí eu não caio não. E ele envolveu todo mundo, teve gente que deu trabalho para voltar, viu? Ele depois teve que sair de cadeira, umas 10 ou 12 cadeiras que as pessoas deu trabalho para voltar. E eu disse, não, eu não vou me concentrar. Eu disse, eu não vou me concentrar. E ele não conseguiu. Teve outros colegas também, mas foi sem propósito. Eu não, eu mesmo disse o propósito. Eu não me concentro no que ele está dizendo. Ele não vai me envolver. E não consegui. Então, é isso que aqui nos chama a atenção, né? Para a gente perseverar. A gente não pode ser fraco. Muitas vezes é difícil, as tentações são muitas, são variadas, mas a gente precisa perseverar. E aí, se não fosse o conhecimento que eu já tinha, estudando o livro dos médios, pouco conhecimento que eu tenho, mas nesse momento me serviu. Eu digo, eu não vou entrar nessa onda. Eu não vou me concentrar. A mente, ele não conseguiu a minha porque eu não me envolvi magneticamente com o pensamento dele. Então, ele não conseguiu. Teve outras colegas também, mas depois eu fui conversar com essas outras colegas, foi uma coisa normal. Elas não tiveram propósito. E eu tive. Eu disse, eu não vou, e não consegui. Teve colega, e teve gente lá que deu trabalho para voltar. Ele teve que sair de cadeira em cadeira, fazendo alguma coisa lá para essas pessoas voltarem. Então, é esse envolvimento que as coisas materiais, que os falsos profetas, os falsos missionários, as falsas religiões, as pessoas que são levadas por essas questões materiais, da vaidade, do orgulho, que levam muitas vezes a um grupo, né, sucumbir. Os falsos profetas, existem os revelados por Deus e revelados pelo Espiritismo, ou por Jesus, né? Jesus já revelou, lá há mais de 2000 anos, Jesus já revelou para nós os falsos profetas. Então, os revelados por Jesus, os encarnados que exploram os fenômenos em proveito próprio. Atuação pelos fenômenos. Aí trazendo para nós aqui a mediunidade, né? Jesus não falou em médio, Jesus não falou em mediunidade, que não existia essa palavra, foi tudo criado por Allan Kardec, através da doutrina espírita, mas o fenômeno em si já existia. Aí Jesus dizia que o fenômeno, tivesse cuidado com os fenômenos, que hoje a gente sabe que é a questão da mediunidade. E os revelados, os falsos profetas revelados pelo Espiritismo? Os desencarnados. A doutrina espírita vem para nós nos esclarecer que além dos encarnados, existem também os falsos profetas desencarnados. E esse aí é o mais perigoso. Por quê? Porque esse aí está invisível. Você está recebendo uma comunicação de um falso profeta através de um médium. Uma pessoa está transmitindo um pensamento de um falso profeta. Aí, mais difícil de identificar. Por quê? Porque eu não estou vendo. Às vezes a gente está vendo a pessoa, a gente vê a característica, uma coisinha, esse cara deu um sorrisinho, deve estar mentindo, piscou o olho, deve estar mentindo. Tem característica, né? Mas quando a gente recebe uma mensagem de um falso profeta através de um médium, a gente não está vendo o falso profeta está desencarnado. Então o Espiritismo vem nos alertar sobre os falsos profetas da erraticidade, quer dizer, que estão desencarnados aguardando as reencarnações. Os desencarnados, espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios. Atuação pela mediunidade. Veja que já é uma coisa a mais. A gente já conhecia os encarnados, mas existe também os desencarnados. Está aí a necessidade que tem de estudarmos, né? A doutrina espírita nos apresenta o Livro dos Médiuns, que é o primeiro o livro para quem quer conhecer ou trabalhar, ou para quem é médico, é o Livro dos Médiuns. Então, a necessidade que tem do estudo da mediunidade. E o estudo da mediunidade deve se iniciar com o Livro dos Médiuns. Ainda sobre os falsos profetas. São suas características. O desencarnado. Dão-se nomes respeitáveis. O falso profeta desencarnado, para impressionar, ele dá um nome bonito. Por exemplo, o que a gente vê muito hoje é enxurradas de mensagens psicografadas ou através da psicofonia mesmo, da fala, de Bezerra de Menezes.
A gente sabe quando a gente estuda que um espírito da elevação de Bezerra Menezes, ele pode irradiar e vários médios que tiver naquela sintonia vai captar aquela mensagem. Mas tem tanta mensagem aí que é de Bezerra Menezes, de Meimei, de Irmã Sheila, coloca esses nomes bonitos, do próprio Jesus, né? Quer dizer, o espírito ali, ele está passando uma mensagem e colocando um nome que não é dele. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, ó. Nomes respeitáveis. Essa pessoa passar, fazendo quadrado, por exemplo, do verbo mineiro. Não dá para saber que ele está sendo hipócrita, que ele está mentindo, porque deve ter uma característica do verbo mineiro que é verdadeira. Essa é a recomendação de Kardec, analisar qualquer mensagem. Mas quem é que... Será que qualquer pessoa sabe analisar uma mensagem? Porque aqui no YouTube, tem bastante mensagem psicografada de artistas, né? Então é uma coisa bem mirabolante que você vai ter que chegar na mensagem. Vê logo que não é. Mas para isso, precisa de estudo. Não é fácil. Porque tem espírito pseudo-sábio, os espíritos, eles são de baixa moralidade, por isso que eles estão na condição de falsos profetas, esses espíritos, mas eles são muito inteligentes. Não é fácil saber se uma mensagem é falsa ou verdadeira. E isso vai exigir de nós o quê? Um estudo prévio. O estudo, e a gente ainda, e não é fácil. Agora, aquelas pessoas que leram muito a literatura, que conhecem, né, aí, mas não é fácil. Por isso que Kardec recomendou que toda mensagem deve ser analisada. Aí, às vezes, o que é que a gente faz como espírita? Ah, mas essa é de Divaldo Franco. Ah, não, é de Meimei. Aí a gente não analisa. A gente não analisa por quê? Porque a gente diz, é um médium que a gente vai o quê? A gente não analisa a mensagem, a gente olha o médium. Aí a gente diz, mas é de Raul Teixeira. Mas é de Divaldo Franco. E Kardec diz que é para analisar todas. Kardec diz para analisar todas, independente de médium. Eles criam a imagem de Paulo. Aí bota a mensagem dele. Exatamente. Aí a gente não tem cuidado, aí muitas vezes a gente é do grupo, até dos centros espíritas, aí a gente bota as mensagens lá no centro espírita, quando outra pessoa lê isso, mas isso aqui não pode ser de Divaldo Franco, ou do espírita, por exemplo, Erasto, Irmã Sheila, Meimei, né, um Chico Xavier, e até do próprio Jesus, né? No livro dos médios a gente estuda as mensagens, né? As mensagens que elas são falsas, né? E que tem delas que é assinado por a pessoa, o Espírito diz que é Jesus Cristo. E é falsa. Então, essa análise, esse cuidado com a análise, o cuidado tem que ter, porque Kardec diz, que é melhor rejeitar a nova verdade do que aceitar uma mentira, Kardec. Então, é analisar. Agora, para analisar, não é fácil analisar, exige conhecimento, né? Para saber se uma mensagem é falsa ou verdadeira, exige conhecimento. Mas tem delas que é como a amiga disse aí, tem delas que é uma aberração que qualquer pessoa já vê que não é, né? Mas aí também ainda ilude muita gente, mesmo assim, sendo uma aberração, sendo uma coisa tão explícita assim, mas ainda tem pessoas que acreditam, né? Pela falta justamente do conhecimento, né? Por isso que uma pessoa desencarna, essa na outra já tem. E às vezes um suicida, né? Que às vezes a gente sabe que está ainda sendo amparado, né? Aí suicida com uma semana, a gente sabe que pode. Tem, Kardec tem mensagem nas análises dele de pessoas que deu até no momento lá do velório, mas não é qualquer um. É um espírito que desencarnou numa condição bem inferior e que foi um suicídio. No outro dia já aparece 3, 4 médicos trazendo mensagens, um cantor famoso, né? Por que será, né? Porque a comunicação não é só o espírito querer. O espírito precisa ter condição e ter autorização. Né? Quando a gente está estudando o livro dos médios, a gente estuda isso. Por quê? Não é só o espírito querer se comunicar. É preciso que o médium, né? Precisa ter um médium, e é preciso que o espírito desencarnado lá, ele tenha condição e tenha autorização.
Porque às vezes ele quer se comunicar, mas ele não tem autorização para se comunicar. E entra um conjunto de coisas que a gente estuda no livro dos médiuns. Nada, fica à vontade quando quiser fazer alguma colocação. Então, os falsos profetas, eles dão esse nome, né? Semeio a desunião, às vezes através de um médio, até no caso espírita mesmo, de uma comunicação, muitas vezes aquela comunicação é para causar um atrito, então, até os participantes, a gente está falando até das casas espíritas mesmo, né? Então, precisa ter cuidado com o teor da mensagem, que é como ela falou, o teor da mensagem é quem vai dizer se realmente, né? O Bezerra Menezes vai dar uma mensagem, né? Então, o Bezerra Menezes é um espírito de uma alta elevação. Então, um espírito desse, ele não vai dar uma comunicação com coisas banais, que é um espírito, quanto mais elevado, mais ocupação no mundo espiritual. Bezerra Menezes foi convidado por Maria de Nazaré para fazer um trabalho com ela lá no mundo espiritual, e ele não, ficou aqui na Terra, quem cuida da evangelização do planeta Terra, independente de religião. Né? Então, é um espírito de alta elevação, não vai se ocupar com coisas banais, com coisas pequenas, não. Não vai, porque tem é um espírito muito elevado, muito ocupado. Então não vai estar preocupado com coisinha terra a terra, com besteirinha, transmitindo através do médium uma comunicação. Dentro da sua casa que vai dar certo, faça o concurso que você vai passar. Bezerra Menezes não se passa para isso, porque é um espírito de alta elevação. Exatamente, aí você tem que ter cuidado com isso. Impele os grupos ao isolamento. Também precisa ter cuidado nas casas espíritas com esses espíritos que se comunicam, que muitas vezes vai isolando um grupo, né? Vai formando ali aqueles grupinhos, termina prejudicando o andamento da casa espírita, falando aqui nesse caso aqui, falando já da doutrina espírita, né? Com suas teorias, o que fazer com as teorias dos falsos profetas? Passá-la pelo crivo da razão e do bom senso. Então, a mensagem tem que passar pelo crivo da razão e do bom senso. Submetê-la às massas, quer dizer, até Kardec sugere que quando, lá no livro dos médicos, Kardec sugere que até chegou uma comunicação através de um médico, de uma casa espírita, essa comunicação, aí o grupo analisa, pode até levar para outra casa espírita, aí vê lá o grupo mediúnico, aí vamos lá, aqui, o pessoal que estuda aqui, vamos ver essa comunicação que a gente recebeu lá na nossa casa espírita, através de um médium, aí vamos analisar. Kardec também sugeria isso, e fez isso muitas vezes, né? Levava para ser analisado. Então, pode até ser levado para outras pessoas, né? Verificá-las em outros grupos, que é esse caso, né? Desconfiar das comunicações que trazem um caráter de misticismo, né? Que prescreve cerimônias e atos extravagantes para chamar a atenção, né? O espírito está chamando a atenção, ou com palavras bonitas, ou, quem sabe, também chulas, né? Ou extravagantes, que o espiritismo é simples, o espiritismo é isso, é simples, não tem nada de extravagante. Então, você tem cuidado com esses falsos profetas, esses espíritos desencarnados que se comunicam, né? Ainda sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos. Então, o verdadeiro profeta, ele não vai em praça pública e diz, eu sou profeta. João Batista vivia onde? Quando Jesus chegou lá, onde era que ele estava? No Rio, na simplicidade, né? Jesus, que era o maior de todos os profetas, como foi que ele vivenciou? Como foi que ele viveu aqui na Terra? Era chamando a atenção, era vestido de ouro, de prata e comendo as melhores comidas. Não, Jesus levou uma vida simples. Então, o verdadeiro profeta se revela pelos seus atos. É pela sua forma de agir, no seu dia a dia, sem chamar a atenção. São adivinhados, ao passo que os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Já o falso profeta, ele faz questão de dizer, de chamar a atenção, faz questão de dizer, eu sou fulano. Aqui é fulano de tal. Aí diz logo quem é, um nome bonito, um nome conhecido. Enquanto que o verdadeiro não. Está lá, atuando no seu dia a dia, né, sem fazer nenhum alarde. Muitas pessoas que se dizem profetas e que diziam falar em nome de Deus, nada mais eram que os embusteiros e enganadores, que exploravam a credulidade e o sofrimento do próximo, pois não há nada mais fácil do que enganar alguém quando esse alguém está em dor, desespero ou quando não tem conhecimento. Quando a pessoa está passando por uma dificuldade, é a coisa mais fácil de alguém enganar. A pessoa está num processo depressivo, um luto profundo, passando por um problema financeiro, um problema de ordem material, ou seja, ela, dos relacionamentos conjugais. Essa pessoa está
propenso a ser enganado, porque está fragilizado. E os falsos profetas sabem disso e vai mesmo nesse cantinho. Por quê? Porque a pessoa está fragilizada. Então, os falsos profetas aproveitam justamente desses momentos. Por isso que Jesus sempre nos alerta, né? Mateus. Acautelaos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, veja que Mateus aqui alertando pra gente, né? Que tem aqueles que até vêm com uma palavra bonita, uma falinha mansa, mas quando a gente vê a mensagem, não tem essa mansidão toda, né? E os verdadeiros? Os verdadeiros profetas cumprem missão importante. Vou voltar aqui. Voltando. São capazes de cumprir suas missões. Os escolhidos são superiores em inteligência e moralidade. O verdadeiro profeta, é superior em inteligência e moralidade. Os falsos profetas são inteligentes, mas são de pouca moralidade, por isso que enganam. Que são enganadores. Por quê? Que são de pouca moralidade, porém são muito inteligentes. O mal é organizado. O mal ele se organiza bem porque os espíritos que estão nessa condição ainda de mal, que a gente sabe que não é mal, mas é um mal temporário, são inteligentes. E se organizam. Então, os verdadeiros, né, são inteligentes, são escolhidos, são superiores em inteligência e moralidade. Os falsos são inteligentes, mas são de pouca moralidade. Por isso que se comprasse com o mal, com as brincadeiras, quer fazer o mal, que engana, mente. Caracteres do verdadeiro profeta. Humilde e modesto, prega o bem e a caridade acima de tudo, se baseiam no amor ao próximo, estimula o perdão, prega a verdade e a simplicidade em detrimento do misticismo e do extravagante. Tudo de forma simples, sem querer chamar a atenção. São os caracteres do verdadeiro profeta. E o Espiritismo vem nos trazer, agora para um tempo mais moderno, sobre a questão da mediunidade. Agora a gente vai entrar na mediunidade, né? Do Espiritismo. O conceito de mediunidade. Mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem, ou espírito encarnado, pode ser dotado como de ver, de ouvir ou de falar. Também com a definição, está lá no Evangelho, faculdade orgânica de que são dotados todos os espíritos encarnados em maior ou menor grau de desenvolvimento. Porque lá diz que todos nós somos mais ou menos médium. Agora, Kardec diz, considera médium aquele que tem a mediunidade ostensiva, que vê ou que ouve, né, que os espíritos se comunicam através dele, aí é chamado de médium ostensivo. Mas, mais ou menos médium todos nós somos. Porque a gente tem as intuições, nós temos o nosso anjo da guarda, que é um espírito que está desencarnado. Se a gente não tivesse esse resquíciozinho de mediunidade, esse pouquinho de mediunidade, a gente não conseguia, né, captar as informações e as orientações do nosso anjo da guarda. Mas Kardec diz que médium mesmo é aquele que tem, né, que os espíritos conseguem se comunicar através dele. Podemos ainda acrescentar, a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Então, mediunidade qualquer pessoa pode ter, de qualquer credo religioso. A mediunidade não foi criada pela doutrina espírita, por Allan Kardec, nem só existe médium na casa espírita. Na casa espírita a gente consegue estudar, entender e compreender o processo. Então, qualquer pessoa pode ser médium. E outra coisa, não é preciso ser um espírito elevado. Por isso é que a gente tem aí, quantos a gente não vê aí, acho interessante, tem uma palestra de Raul Teixeira que ele fala, quantas vezes a gente vê aí nos postes, né, aquelas propagandas, né, das mães de santo, pai de santo, que resolve casamento, que resolve casamento, volta ao seu amor em 30 dias e dá data e tudo. Aí Raul Teixeira diz, quando a gente vai olhar a vida dessas pessoas, elas não conseguem resolver o problema delas, né? Então se propondo a resolver o problema do outro e a maioria das vezes não consegue resolver seus próprios problemas, né? Mas pode ser médium, pode ser só enganador, mas pode ser um médium, agora está utilizando mal a mediunidade para ganhar dinheiro, mas pode ser médium, né? Porque é independente, é uma condição orgânica, a pessoa já nasce médium, né? Toda pessoa que aceita a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium.
Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médios. Está lá no Livro dos Médios, no capítulo 14, no item 159. Então, todos nós somos mais ou menos médios, mas aquele que tem a mediunidade ostensiva, Kardec considerou como médium mesmo aquele que tem a mediunidade ostensiva e que o espírito pode se comunicar através dele. A mediunidade não é uma graça divina, nem um processo adivinhatório, ou ainda um recurso mirabolante para saciar a sede das novidades humanas. É uma conquista adquirida através da evolução para o intercâmbio espiritual, para a iluminação de consciências e crescimento espiritual. Aí essa mensagem é do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E aí, para a gente entender melhor, eu trouxe essa imagem sobre o médium, né? Está lá no livro do médium, a definição de médium. Aí veja aqui, ó. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é médium. O que é médium? Todos são mais ou menos médium. Veja que há uma vibração, né? Há aí uma vibração, o médium está aqui, e veja que ele está conseguindo captar, né, através de ondas magnéticas, os espíritos desencarnados. Aí todos nós somos mais ou menos médios que nós somos influenciados pelos encarnados e desencarnados, mas aquelas pessoas que os espíritos, que conseguem ver, ouvir, e os espíritos falar através dele, aí recebe as comunicações, aí Kardec considera realmente esse aí como médium e chama de médium ostensivo. Aí existem muitos tipos de mediunidade. Aí só uma imagem para a gente. Importância do estudo da mediunidade. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como ciência, ser aprendido a brincar. Kardec colocou isso lá no Livro dos Médiuns, capítulo 3, do método. Inclusive, no Novo Horizonte, a gente saiu do estudo do método, nós estamos no sistema, nós estudamos agora há poucos dias esse método. Então, ó, Kardec diz que tem que estudar, né? É uma filosofia, uma ciência e filosofia. Logo, é um estudo sério. Ninguém aprende só por ver, ouvir, falar. E no centro espírita, ninguém vai ficar um expert em mediunidade assistindo uma palestra na casa espírita. Né? Precisa fazer um estudo sério, ó, Kardec está vendo aqui, né? Que é preciso um estudo sério. Então, no Livro dos Médiuns, Kardec diz, não é brincando, né? Então, na vida da gente, tudo é assim. A gente precisa se dedicar. Quando a gente quer adquirir algo, a gente tem que ter conhecimento, né? Passar num concurso, num vestibular, sair bem no estudo que você faz, seja no ensino médio, na faculdade, nível superior, mestrado, doutorado, precisa de dedicação e estudo, esforço. Lá que a gente viu, né? O esforço que a gente precisa fazer de cada um de nós, os esforços que a gente precisa realizar. Então, Kardec disse que quando eu tenho espírito é do mesmo jeito, com a mediunidade também. Não é um estudozinho superficial, não. Precisa estudar mesmo, para entender. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos, que fingindo amor e caridade semeiam a desunião. Aí Erasto, o espírito Erasto, colocou isso aí lá no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 21, no item 10, que é esse capítulo que a gente está vendo aqui, alguns pontos desse capítulo. Então, existe muito mais desencarnado do que falsos profetas desencarnados do que encarnados. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontra não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos, enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitar a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Está lá também no Livro dos Médiuns. Kardec dizendo que o espírito é o quê? O espírito é o que ele é, né? O espírito desencarnou, mentiroso, orgulhoso, hipócrita, brincalhão, pseudo-sábio, aquela pessoa que debate sobre tudo, que quer saber sobre tudo, tudo ele debate, mesmo sem saber, morreu, continua do mesmo jeito. E aí, quando no mundo dos desencarnados, no mundo espiritual, através dos médios, eles vão repassar o que eles são. Ninguém evolui, mas é preciso que ele queira. Todo mundo evolui, todo espírito vai evoluir. Não, doutrinado não. Todo espírito ele é levado à necessidade, a reconhecer a necessidade de evoluir, de se melhorar. O espírito ele vai passar pelo seu processo até ele se conscientizar
da necessidade que ele tem de melhorar, de sair daquela zona de sofrimento. Mas não é uma doutrinação assim. Não, não. A palavra doutrinação é que a palavra doutrinação é que não encaixa na evolução do espírito, sabe? Ajuda espiritual. O espírito evolui encarnado e desencarnado, sempre com auxílio, tendo auxílio. Agora, assim, a palavra assim, eles são doutrinados, o que é doutrinar? É você colocar alguma coisa que a pessoa nem quer, né? Às vezes. Né? Então, a palavra doutrinação é que não encaixou bem. Vão ser até quando eles quiserem. No momento que eles não quiserem mais, eles mudam. Mas aí vem uma pessoa para ajudar ele a conhecer a doutrina de Jesus. Mas eles só vão mudar quando eles quiserem. É igual os encarnados, só muda se quiser. Não existe essa imposição, né? Então, o espírito ele vai se melhorar quando ele quiser. O encarnado não é assim, né? É livre-arbítrio. Aí, mas assim, como a lei do progresso é uma lei natural e que todos nós estamos sujeitos a ela, um dia esse espírito vai sentir a necessidade. Tem um amigo nosso que gosta de dizer assim, o espírito vai abusar de ser ruim, aí ele vai querer ser bom, aí ele vai começar o processo. Mas não é uma imposição, nem uma doutrinação. Daí depende. Para a maioria é demorado, mas tem aqueles que quiserem também, faz mais rápido o caminho, né? Porque aí é uma escolha. Mas todos são auxiliados e é isso mesmo, né? Agora, não é uma doutrinação, nem uma obrigação. O espírito, ele é levado, né, pelas consequências do sofrimento. O espírito, um dia, como diz o nosso amigo, ele vai abusar, né? Ele vai abusar de ser ruim, de fazer o mal. Aí vai despertar para o bem e vai receber auxílio para mudar. Existe. É a classificação que Kardec fez. Porque quando era encarnado, era uma pessoa zombeteira. Então, quando desencarnou, ele continua zombeteiro. Não tem mais o corpo físico, ele vai atrás do médium para poder extravasar aquela coisa que ele gosta de fazer. Ele não deixou de ser zombeteiro só porque ele desencarnou, perdeu o corpo físico, né? No livro dos Espíritos, né, sobre o verdadeiro profeta, a questão 624 nos pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Poder reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. O impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, de um falso profeta, Deus não vai utilizar uma pessoa má para trazer uma mensagem boa. Aquela pessoa vai um dia fazer uma mensagem boa quando ele se transformar. Né? Então, para as grandes missões, pessoas de condição. Né? Então, o espírito que tem a condição de realizar as missões. No capítulo 21, no item 9, o Espírito Erasto nos diz: numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão a eles próprios como enviados de Deus. Já se apresenta: eu sou um enviado de Deus, eu sou o profeta tal, e aquele verdadeiro não chega realizando o que tem que fazer, fazendo sua missão sem alarde, sem chamar a atenção. O primeiro, no caso, o verdadeiro, é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os falsos, parece sempre temeroso, e que não lhe deem crédito. E aí existe a recomendação, né, do Sermão da Montanha. Jesus recomenda. Uma das últimas orientações que Jesus dá no Sermão da Montanha: marcar o cuidado que se deve ter com a ilusão e a sedução de impostores. Jesus percebera o quanto as pessoas cansadas, inseguras, sentindo-se fracas e frágeis, procuravam amparar-se em alguém. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Jesus vira o risco que corria ao se deixar liderar por falsos profetas que poderiam ser um perigo para os trabalhadores da vinha do Cristo. Né? Então, Jesus no Sermão da Montanha já alertava sobre a questão dos falsos profetas. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 21, diz: meus bem-amados, não acreditei em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vejam o alerta, né? Para a gente ter cuidado, né? Porque a gente às vezes se encanta pelas mensagens mediúnicas, porque
quando a gente está, principalmente quando a gente está começando no espiritismo, a gente acha que toda comunicação é boa, né? Foi uma comunicação mediúnica, foi uma psicografia é boa. Como se todo espírito desencarnado fosse bom. E aí quando a gente vê que não, os espíritos são o que eles são mesmo, né? Guardai-vos dos falsos profetas, que vem a voz disfarçada de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. E para terminar, Jesus diz: e surgirão falsos profetas em grandes números e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos tão predispostos a ser enganados que muitas vezes a gente até esfria daquela missão, daquele propósito que a gente tinha, porque a gente vai se deixando levar por essas coisas materiais, por essas questões, se deixando enganar pelos falsos profetas. E a gente vai esquecendo muitas vezes aquilo que é verdadeiramente, o que verdadeiramente importa e o que é verdadeiro. Então Jesus faz esse alerta, para a gente se manter firme, né? Por quê? Porque nós temos um propósito, nós estamos aqui, né, passando por esses momentos reencarnados, voltaremos ao mundo espiritual, mas cada reencarnação tem um objetivo, tem um propósito, né? E tem um grupo de espíritos que nos auxiliaram para a gente reencarnar e que estão torcendo para que a gente possa sair daqui vencedores para voltar para o mundo espiritual melhor do que quando viemos para o mundo material. O propósito das reencarnações é justamente isso, né? É o progresso, é para que ser vencedora. A gente, muitas vezes, usando o nosso livre-arbítrio, a gente muda completamente aquilo que a gente veio fazer, mas teremos outras oportunidades. Então, Jesus já nos alertava sobre a questão dos falsos profetas. E falando das casas espíritas do espiritismo, com a mediunidade, as comunicações mediúnicas, né? E às vezes até a questão dos médios mesmo, né? Que às vezes até o médium, ele envolvido por essa questão do orgulho, do egoísmo, ele às vezes não está mais nem, já está até suspensa a mediunidade dele, mas como ele é orgulhoso, ele continua na casa espírita, dando as comunicações, ou em qualquer outro lugar, porque as comunicações só existem nas casas espíritas, mas nós somos no centro espírita, então, muitas vezes o orgulho é tão grande, aquele médium sabe que não está tendo nenhuma comunicação, mas ele não tem a humildade suficiente para dizer: eu estou passando por um problema, eu não estou conseguindo mais acessar o mundo espiritual, não, porque toda a vida foi um médium tanto, aí agora ele não quer, né? Passar por um processo de desobsessão numa casa espírita. Aí continua com o seu orgulho, muitas vezes fraudando, né? As comunicações, fingindo psicografia. E aí só um estudo vai nos alertar, só vai nos dar as condições da gente separar o joio do trigo, o verdadeiro do falso profeta. Era essa a mensagem que a gente tinha para hoje. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Agradecendo ao nosso irmão Bill por esses ensinamentos hoje. E o que Kardec sempre falava, como ela falou, é sempre analisar a mensagem que recebeu. O médium é uma pessoa que a gente conhece, e todo mundo sabe que é uma pessoa boa, que isso, que aquilo e tudo, mas receber uma mensagem sempre tem que ser analisado. Porque até o próprio médium pode passar por um processo de fascinação, principalmente os médiums, né? Que eles recebem mais informações e tudo, e podem passar por processos de fascinação, onde ele acha que tudo que ele recebe é certo. Às vezes é uma pessoa boa e tudo, mas todo mundo pode passar por qualquer processo. Então, como Kardec fala, sempre analisar, independente do médium. Se foi Chico Xavier, se foi Divaldo Franco, se foi Raul Teixeira, sempre analisar. Realmente faz sentido aquilo que foi dito. Se fizer sentido, independente de quem dá a mensagem, beleza. Agora, se não fizer sentido, se tiver alguma pulguinha atrás da orelha, sempre prestar atenção. Porque até o médium que está recebendo e tudo, às vezes até o próprio espírito que está passando a mensagem pode achar que está fazendo uma boa ação, que aquilo é certo, mas não é. Então, sempre prestar atenção no que foi dito, se realmente faz sentido ou não. E como Kardec disse, como Dino citou, é preferível a gente recusar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, muito obrigada e pedimos a Deus por essa prece final. Deus Pai de amor, de bondade e de misericórdia, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que nos deu nesse momento de estarmos reunidos, encerrando a palestra na Casa Espírita, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, que possamos internalizar esses conhecimentos repassados à luz da doutrina espírita, que é o Evangelho do Cristo Redivivo,
e que internalizamos também, né, no nosso dia a dia, que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, para que possamos trilhar o nosso caminho rumo ao progresso de forma mais tranquila, sem tanto sofrimento e sem tanta dor. Agradecemos a equipe espiritual responsável pelos trabalhos da casa e te pedimos, Deus, que nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.